Louvado seja Deus. As crianças podem ir, né? Eu acho que o Cauã está lá, está aqui. Acho que você pode ficar hoje. Isso. Frank e o Ian distribuem, então, essas... Tem um outro aqui, ó. Os versículos. Isso. Irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos agora também online, nessa live. Quero saudar todos que nos acompanham também pela live. Que nesta manhã o Senhor continue derramando dessa força, desta graça sobre nós. Hoje nós estamos já na terceira aula desta que é a nossa batalha. A batalha de todas as gerações, um chamado à reconciliação. Nós já aprendemos na primeira aula que existe uma batalha espiritual. Não tem o lado neutro nessa batalha. Ou nós somos de Deus e estamos no caminho dele, ou a gente pertence ao outro lado, irmãos. Por mais que a gente negue a batalha espiritual, nós temos que ter um lado. E esse lado tem que estar definido. E nós aprendemos que nessa batalha, nós não batalhamos contra carne e sangue. Ou seja, não é contra pessoas. Nós temos uma batalha, e essa batalha é contra principados, potestades, reinos, dominadores que atuam no mundo espiritual. Isso nós vimos na palavra, olhando e observando a batalha de Daniel, lá em Daniel capítulo 9, quando ele enfrenta os inimigos, né, diante de 21 dias de oração, ele clamando e pedindo ao Senhor a respeito da batalha que ele estava procurando. O que Deus fez? Ele entendeu pelos livros. Naqueles 21 dias, ele estava buscando ao Senhor. Ele encontrou pelos livros, pelos escritos dos profetas Isaías, Jeremias, que havia um problema sério. Pecamos contra o Senhor. Nossos pais pecaram. Nossos reis e governos pecaram. Fizemos o que era errado. Embora, quando ele saiu de Israel e foi levado cativo para a Babilônia, ele era apenas um jovem. Mas ele entendeu. Então, queridos, nós, na nossa batalha também, Deus vai trazer o entendimento para nós a respeito das batalhas que nós enfrentamos. Nós falamos logo depois que nós temos uma grande batalha, sair do Egito. O que é o Egito na nossa vida? O Egito significa o mundo, irmãos. O sistema que quer te prender, que quer te amarrar, que quer colocar uma carga pesada sobre os seus ombros, que quer te amarrar naquela famosa palavra correria, de forma que você não tenha tempo para buscar a Deus. E se Deus não é o primeiro na coisa na nossa vida, queridos, esteja certo que as demais coisas também não serão acrescentadas. Por isso que ele nos orienta, buscai, pois, em primeiro lugar. E esse primeiro lugar é primazia, é primeiro, é Deus primeiro, as demais coisas depois. E nós temos vivido um tempo onde que as pessoas estão perdendo o entendimento sobre o que é essa busca. E nós vimos que logo após a saída, a travessia do povo, que venceu o principado do Egito, chegaram e atravessaram o Mar Vermelho. Depois de uma euforia, uma grande festa, Miriam dançou, celebrou, como Miriam fez diante do Senhor. Com toda a força eu cantarei perante o Rei dos Reis. Ela fez uma festa com os tamborinhos, celebrando aquela grande vitória. Então, eles entraram no caminho para a terra prometida. E foi exatamente aí que esse inimigo que nós estamos estudando atacou os que estavam na retaguarda.
já cansados, exaustos. E quem era? Mulheres, velhos, crianças, pessoas doentes, aqueles que estavam machucados. Então os amalequitas vieram e atacaram a retaguarda. Mas graças a Deus que tinha o pelotão da frente, que ia na frente, Moisés, Josué, Arão, homens de Deus com visão. E o Senhor disse: pelejem contra Amaleque, porque eu vou exterminar eles hoje. E nós vimos que essa batalha contra Amaleque, ela não é uma batalha fácil. Josué desceu para pelejar. E nessa peleja que eles foram para pelejar, irmãos, se eles estavam saindo de uma escravidão, vocês acham que ele tinha espada? Vocês acham que eles tinham escudos? Porque nessa batalha, as batalhas que Israel vencia, era Deus que dava as batalhas para eles. Porque as nossas batalhas, irmãos, embora nós estamos aqui lidando com elas todos os dias, as nossas batalhas são espirituais. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos passando em uma determinada situação. Entenda, é porque é uma batalha espiritual e Deus quer nós posicionados. Josué desceu e foi enfrentar Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram para a intercessão. Não existe vencer Amaleque sem intercessão. Nós aprendemos isso na primeira aula. Sem intercessão. Um batalha no campo, outro na retaguarda, orando, cobrindo, buscando. E é por isso que nós não vencemos nenhuma batalha sem o poder da comunhão. Tudo que o diabo quer é te tirar da casa do Senhor. Irmãos, há um poder de Deus nessa comunhão aqui. E às vezes os nossos queridos nem estão aqui na casa do Senhor. E o Senhor, por causa de nós estarmos aqui em oração, em unidade, o Senhor revela. Não é verdade? A irmã Tatiana deu testemunho aqui terça-feira. Terça-feira nós oramos pelas irmãs aqui e ontem teve o testemunho do livramento. Por quê, queridos? É o poder da unidade. Há um poder nisso. Por isso que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. A igreja do Senhor. E nós temos visto, eu não sei se vocês já viram, mas vou fazer um merchandising aqui. Assista, na Brasil Paralelo, uma série que fala sobre os evangélicos. Nós nunca fomos tão perseguidos, irmãos. E eu quero dizer, só está começando. Porque Deus está usando nós, irmãos. Nós éramos conhecidos como um povinho. Agora nós estamos no STF, nós temos posição na política, nós temos referência, nós temos intelectuais, pessoas que Deus tem levantado exatamente porque nós estamos diante de uma grande batalha. E Amaleque é uma batalha que nós aprendemos lá em Êxodo capítulo 16, verso 19, que é uma batalha para todos os tempos. Nós vamos pelejar contra ele. Diversas formas, diversas roupagens. Nós vimos na última lição que Amaleque tem um idioma. E o idioma de Amaleque é amargura. Amargura. Tudo o que Amaleque quer é que nós tenhamos esse fel dentro de nós. E a pessoa amarga, ela é um elemento que onde ela chega, ela constrange. A pessoa amarga, ela não consegue interagir porque a alma dela está ferida. E eu quero dizer, nós não temos que condenar essas pessoas. Nós somos o agente de Deus para curá-las, amém, irmãos? Nós somos o agente de Deus para curar. Porque Amaleque trabalha em amargar as pessoas, em deixar elas feridas. Sabe, a intenção de Amaleque nunca foi matar ninguém. Nós vemos isso. Ele vinha e levava, lembra de Davi, lá no capítulo de 1 Samuel 30? Quando ele chega de uma batalha, quem que ele tinha levado? Amaleque tinha levado toda a família de Davi, todas as mulheres, esposa, criança, velho, e ateou fogo em tudo.
Matou eles? Não. Mas feriu, machucou, trouxe amargura. A Bíblia diz que o coração de Davi e de seus homens amarguraram, choraram até não ter mais força. Amaleque quer amargar, mas nós aprendemos que nós temos que alcalinizar o nosso coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E se um coração é amargo, a boca dele só passa para frente o que o coração está dizendo, né? E hoje nós estamos na aula de número 3, circuncidados ou ofendidos. São duas posições. A circuncisão era a aliança que o Senhor estabeleceu no Velho Testamento, né, a partir de Abraão, que todo o menino que nascesse, aos 7º dias era tirado a carne do prepúcio, e assim tinha uma marca de que aquele menino fazia parte daquela nação de Israel. E assim ele tinha com Deus uma aliança, um propósito. E hoje nós vamos fazer essa leitura. Eu quero que vocês peguem a folha que está escrito leitura, né? Nós vamos ler. Eu coloquei para a gente ler na folha, porque todos leem na mesma versão. Vamos ler os versículos aí, a partir de Deuteronômio 10, você que acompanha nós pela live, os textos são Deuteronômio capítulo 10, do versículo 15 e 16, Deuteronômio 29, 18, Abacuque 1, verso 2 e 4, Abacuque 3, 17 e 18 e Rute 1, do 19 ao 21. Vamos então, pode ler. Deuteronômio 10, 15 e 16. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. Deuteronômio 29, 18. Cuidado para que não haja entre vocês homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração hoje desvie do Senhor, do nosso Deus, para ir prestar culto aos deuses daquelas nações. Cuidado para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. Abacuque 1, 2 ao 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e toleras a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios por toda parte. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não produzindo alimento às lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Rute 1, 19 ao 21. As duas continuaram a caminhar até chegarem a Belém. Quando ali entraram, a cidade inteira ficou alvoroçada por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Parti com as mãos cheias, mas o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que me chamar Noemi? O Senhor testemunhou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Amém. Continua, vamos ler o texto de Atos, capítulo 8, 20, Colossenses 2, 11, Filipenses 3, 3 e Hebreus 12, 15. Atos 8, do 20 ao 23. Pedro respondeu: que o seu dinheiro pereça com você. Você pensou
que poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Colossenses 2, do 11 ao 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Filipenses 3:3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amém. Glória a Deus. Queridos, circuncidados ou ofendidos. O significado, de circuncisão, como eu já expliquei, que significava o pedido de Deus para que se estabelecesse uma aliança. Hoje nós não fazemos mais essa prática. Hoje a nossa circuncisão é o batismo. O batismo ao Senhor quando nós decidimos, por decisão própria, abandonar o mundo, as práticas e as coisas que para trás ficam, nós olhamos para o autor e consumador da fé, fazemos o nosso ato do batismo, em nome de Jesus, dizendo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim. Para trás o mundo, para frente Cristo, e é para lá que eu sigo. Porém, irmãos, nem sempre é fácil. O batismo é o início da nossa fé. Não é o momento, pronto, batizei, pronto, estou salvo, beleza? Estou salvo, estou com meu passaporte garantido para o céu. Começou aí. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficam para trás. E eis que tudo se fez novo. Só que esse processo de fazer algo novo em Deus, nós temos que tomar essa decisão de ser circuncidado no nosso coração. Ter essa marca. Amém? Gente, é tão bonito quando a gente vê alguém que nasceu de novo, de verdade. Ele tem uma paixão por Cristo. Ele está assim, aceso, é bonito de ver. Ele quer Jesus, ele quer mergulhar. E como nós estamos em expansão do Evangelho, muitas pessoas acham bonito dizer, sou evangélica, sou crente. Mas Jesus diz que é pelos frutos que os conhecereis. Muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz tais coisas, mas Deus vai querer, cadê o fruto? Cadê o fruto de que você abandonou o mundo e que está olhando para mim mesmo? Queridos, o fruto demora. Por isso que não dá simplesmente para a gente fazer um encontro, todo mundo lá chorou, vamos batizar. Aqui não faz isso não. Primeiro vai ter que entender o que é o mergulhar, porque a pessoa tem que ter responsabilidade a respeito de uma aliança. Gente, nós não casamos assim, conhecemos alguém, ok, botou aliança, agora está casado. Não. Para fazer uma decisão de casamento, você tem que ter certeza. Estou casando com José, é José mesmo, tem esse e esse defeito, você tem que entender. E que você vai casar com essa pessoa, com o Deus que ela serve, com a família dele, com o estilo de vida dele, com a condição financeira dele. E assumir essa vida. Só que muitas pessoas, como casam errado também, vêm para Jesus de maneira errada, irmãos. E dessa forma, vão ficando o quê? Cada vez mais ofendidas.
porque não se circuncidam com o Senhor. Porque todo o processo de circuncidar é você se permitir mostrar, irmãos. Imagina um camarada que no tempo de Davi, por exemplo, né, Urias, que era um hitita, ele não nasceu hebreu. Depois de adulto, ele teve que se submeter ao processo. Porque a circuncisão, irmão, é você se despir de você. É você se mostrar. É se permitir o corte cirúrgico e incisivo. Porque que quantas pessoas que na hora que eu digo para vocês, de cada 10 pessoas que passam por mim por um processo de cura e libertação, 7 param. Já é a estatística mesmo. São poucas as pessoas que vão até o fim, fechando todas as brechas, consertando, porque não tem como, irmãos, em 3 dias que uma pessoa vai para um encontro com Deus, por exemplo, né, como tem muitos por aí, e que já vem de lá liberto. Não, irmão, não é assim não. Tem pessoas que estão comigo há 2 anos aqui, toda semana, a gente mexendo, fuçando, e Deus vai trazendo coisa. Libertação não é assim não. Porque é um processo. É um processo de que nós temos que nos expor para sermos tratados. Mas, queridos, expor para ser tratado nem sempre é algo que realmente é o que as pessoas querem. Mas é uma decisão que nós temos que nos submeter. Ser circuncidados ou continuar ofendidos, mordidos por Amaleque. Vamos lá, na folha? Na introdução. Uma das maiores estratégias de Amaleque não é apenas atacar pessoas, é transformar pessoas feridas em pessoas ofendidas. Todos nós seremos machucados e machucaremos alguém na vida, na família, na igreja, no casamento, no ministério, no trabalho. Mas existe uma enorme diferença entre ser ferido e viver ofendido. O ferimento pode tornar-se um instrumento de Deus para nos amadurecer. A ofensa, porém, transforma o coração em terreno fértil para a amargura. Temos vivido um tempo onde as pessoas não crescem e não amadurecem. Ofendem-se facilmente, reagem exageradamente e vivenciam constantes mal-entendidos ao interagir com pessoas. É exatamente nesse ponto que J.B. Carvalho faz uma distinção importante. Existe a dor da circuncisão e existe a dor da ofensa. Uma produz vida, a outra produz morte. Isso. A dor da circuncisão produz vida, irmãos. Porque à medida que você vai para a cruz, que nós somos confrontados conosco mesmo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando nós somos confrontados, como foi Pedro, para trás, Satanás, tu é instrumento de... como que era a palavra? Bom, o Senhor repreendeu Pedro. Queridos, é melhor você ser repreendido pelo Senhor do que você continuar ferido. E a ferida é o seguinte, se você não contém ela, ela avança. E exatamente por isso, por ter tantas pessoas que não foram circuncidadas em seus corações, que elas vivem feridas, ferindo e ferindo pessoas, ferindo a si mesmas. Por quê? Porque tem algo dentro delas que precisa ir para a cruz e não vai. E é por isso, irmãos, que é tanta pessoa que pula de igreja, vai para essa, vai para aquela, vem para essa, volta para aquela, fica nessa, vai para lá, vem para cá. Quando você olha, é porque precisa passar por esse processo, dessa incisão, para ir profundamente, aonde está o mal, para poder arrancar de lá. Tudo que Amaleque quer é que a gente continue ferido. E uma pessoa ferida, enquanto aquilo não é exposto para fora, não é colocado para fora, sabe o que o espírito de Amaleque vai fazer? Mantenha, guarda, sigilo, lacra, amordaça, não traz isso à luz. É o mesmo processo que acontece em famílias
onde tem um abuso, que não é confrontado. De uma geração passa para outra. Você olha, a mãe foi, o pai foi, a tia foi, agora foi. Aí tem uma menina de 5 anos, é propensa para ser o próximo, irmãos. Porque tem certas coisas que é o quê? Espiritual. E que nós temos que nos posicionar. Nós não podemos ficar feridos, arrastando dores. E alguém, irmãos, olha, nós não temos como confrontar os erros dos nossos pais, porque os nossos pais pecaram. E o pecado é igual leite derramado, depois que derramou já era. Mas nós temos uma responsabilidade a partir de mim, a partir de você. O que você tem feito para curar? A partir de você, você tem feito o quê? Queridos, a responsabilidade para em nós. Quando chega em nós, nós temos a responsabilidade em Deus pelo entendimento. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer: o meu povo padece porque não tem entendimento. E nós erramos por não conhecer. Mas no momento que a gente conhece, não aplica e não pratica, nós erramos por não obedecer. Você sabe, não faz porque não quer. Porque com certeza as inclinações da nossa carne, irmãos, nós temos que entender aquilo que é a inclinação da nossa carne, vai falar alto. O Senhor diz: o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então não brinca com carne. Nós somos fracos, irmãos. A carne nossa é fraca. O que é forte em nós é o Senhor. E é por isso que nós temos que correr para Ele, ficar perto dEle, clamar a Ele, receber dEle força, revestir das ferramentas espirituais, para que nós possamos receber. A nova aliança é a cirurgia no coração. Lê isso aí para nós. Ponto 1, né? A nova aliança, cirurgia no coração. Em Cristo, a circuncisão deixou de ser um corte externo e passou a ser uma transformação interna profunda. Nele também, vocês foram circuncidados, não por uma circuncisão feita por mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão feita por Cristo. Colossenses 2:11. E o que é essa circuncisão, irmãos, da nova aliança? Eu não ando mais na carne, eu ando no Espírito. Oh, aleluia! E quando a Bíblia fala: andai no Espírito e não se submetei às concupiscências da carne, quer dizer, todo dia a carne vai vir. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. E você? Mas eu escolho Deus. Eu decido, eu escolho ser nascido de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Você tem que escolher Deus. Porque todo dia o pecado vai vir. Todo dia as obras da carne vão... Todo dia o diabo vai passar o pratão dele. Ele vai fazer isso, irmão. Agora a decisão de pegar a carne podre é sua e minha. De querer ou não. Mas se nós estamos circuncidados em Jesus, você diz: não, eu não quero, eu não vou, porque eu já nasci em Cristo Jesus. Agora não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Irmãos, é fácil? Não é não. Não é fácil. Mas todo dia você escolhe Deus. Todo dia ela vem, mas eu escolho Deus. E sabe, às vezes escolher Deus, irmãos, vai doer. Mas eu quero dizer para vocês, não há nenhuma escolha por Deus que você pede. Todos, tanto ele diz que quem escolher, quem deixar pai, mãe, irmão, por amor de Deus, ele diz que receberá nesse tempo ainda e no vindouro, quantas vezes? 100 vezes mais. Palavras de Jesus. E ele não mente.
Glória a Deus. Mas há um perigo do nosso coração ser um coração incircunciso. Um coração duro. Um coração que não quer. Um coração que resiste. Um coração obstinado, irmãos, ele não se dobra. É do jeito que eu quero. E Deus disse, arrependa. Não, mas é assim, o Senhor vai. Nessa luta nós vamos. Deus vai dizer, renda. Queridos, a nossa vida se torna tão mais fácil quando a gente se rende. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Aleluia. Queridos, ninguém que se rende ao Senhor e se entrega vai ficar sem receber dele. Porque quando eu me rendo ao Senhor, eu vou dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Ele vai nos quebrar. Porque Deus não quer você caco velho, irmãos. Mas quando nós estamos na casa do oleiro, eu vou descer na casa do oleiro. E o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Descer, irmãos, é uma decisão. Se colocar na mão do Senhor é uma decisão. E ninguém perde. Mas há um perigo enorme em sermos um coração duro, um coração incircunciso. Quando nós vemos as batalhas de Davi contra os filisteus, ele chegava, quem és tu, incircunciso filisteu? Isso quer dizer duro, perverso, maligno. E muitas vezes o nosso coração fica assim também, quando nós não nos dispomos a Deus para sermos tratados. Lê aí, o perigo do coração incircunciso. Quando recusamos o processo de Deus e mantemos o coração endurecido, nossa capacidade espiritual é bloqueada. Um coração incircunciso nos torna espiritualmente rebeldes e surdos à voz do Espírito Santo. A habilidade de ouvir e discernir os comandos de Deus é completamente abafada pelo barulho do nosso próprio ego. Um coração incircunciso, ele ouve, mas não obedece. Conhece a verdade, mas não se submete a ela. Participa da igreja, mas permanece distante de Deus. E não se conecta com os irmãos. Torna-se cada vez mais insensível à ação do Espírito. Quanto mais endurecido o coração, menos discernimos a voz de Deus. A rebeldia não começa nas atitudes. Ela começa quando o coração deixa de ouvir e se sensibilizar ao Espírito. Por isso, Deus repetia constantemente: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O coração endurecido transforma a disciplina em perseguição, correção em rejeição, exortação em ataque pessoal. Tudo vira pessoal, tudo contra mim. Isso. Um coração duro, incircunciso, é assim. Queridos, e às vezes, não é porque a pessoa não vem na igreja, ela vem. Não é porque ela não confessa Jesus, ela diz, eu creio em Jesus. Mas entre crer em Jesus e servir a Ele de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento, irmãos, é muito diferente. Eu posso dizer que eu conheço alguém de ouvir falar. Mas eu conheço de andar com Ele, de viver com Ele, de depender dEle. É muito diferente. E é por isso que um coração incircunciso, duro, ele tem dificuldade de se permitir entregar. E é por isso que tudo vira pessoal, é um ataque. Não, está falando de mim. Não, está me atacando. Não, está isso. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça os seus corações. Permita-se.
A dor da circuncisão e da ofensa. Existem duas dores. A dor da circuncisão é a dor produzida por Deus. E às vezes ele precisa cortar para curar, irmãos. Amém? Às vezes Deus vai tirar coisas de nós exatamente para nos curar. Deus muitas vezes vai nos colocar em situações das quais nós precisamos estar ali. E às vezes precisamos passar pelo corte para a gente poder reconhecer. É fácil? Não é. Mas Deus utiliza essa dor para esse fim, para nossa cura. Ela acontece quando somos corrigidos, confrontados pela palavra, disciplinados em amor, passamos por um processo de quebrantamento, renuncia nas mãos do oleiro. Essa dor é aquilo que nos afasta de Deus. Ela produz humildade, maturidade, santidade, vida, cura e libertação. Quando nós permitimos ser circuncidados na mão do Senhor, a gente vê Ele trabalhando isso. Você está duro, você está resistente. De repente o Senhor começa a operar. Você dá o passo para o Senhor. Pelo Senhor, eu faço. Pelo Senhor, eu faço. Por Deus, eu vou. Pelo Senhor, eu dou esse passo. Queridos, isso é permitir o Senhor trabalhar. E sabe, quanto mais a gente vive com Deus, a gente vê que isso é algo maravilhoso para o nosso próprio crescimento. Mas quando nós resistimos e ficamos ofendidos, vamos ler aí, Frank, a dor da ofensa. Segundo, é a dor que recusamos entregar a Deus. Em vez de produzir cura, produz defesa, justificativa, raiva, ódio, ira e rebeldia, como Absalão. Fofoca e a língua e a honrará. A pessoa passa a viver desconfiada, ressentida, na defensiva com tudo, crítica, resistente, isolada e permite o mal falar aos seus ouvidos e o veneno sair de sua boca. O problema nunca é apenas o que aconteceu. O problema é o que fazemos com aquilo que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul, e por não buscar a Deus e resolver sua dor, morreu mordido pelo veneno de Amaleque, não se abriu para ser tratado, embora quantas orações Samuel fez por ele. Isso. Irmãos, quando a gente lê lá em 1 Samuel, a partir do verso 15 em diante, Samuel orava por Saul e pedia: Senhor, tem misericórdia dele, permita que o coração dele faz. Queridos, nós não podemos mudar ninguém, nós não mudamos ninguém. A gente ora por elas, porque esse trabalhar vai ser Deus. E tem pessoas que nós vamos orar e elas não vão mudar, porque elas amam mais o mundo do que a Deus, infelizmente. Mas enquanto há esperança em nós e no nosso coração, nós continuamos. Até o momento que Deus falou para Samuel: Samuel, não perde mais tempo com Saul, ele não vai mudar. Eu já preparei um rei segundo o meu coração. E às vezes, irmãos, nesse processo, Deus também vai tratar nós. Foi fácil para Samuel? Não. Sabe por quê? Porque ele amava Saul. E tem pessoas que não vão mudar, infelizmente. Mas, queridos, Deus vai trazer uma alegria que vai superar o seu coração, amém? Deus levou ele à casa de Jessé e ele disse: esse é segundo o meu coração. E Deus curou a visão de Samuel. Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o externo. Eu vejo o profundo, o coração. Mas, queridos, muitas vezes nós estamos como Saul também. Nós resistimos e nos ofendemos. A ofensa vai fazer você
Ficar na justificativa, sabe aquela pessoa que justifica tudo? Ah, mas eu fiz o que Deus mandou, mas os homens, né, eles quiseram trazer as ovelhas e o gado. Ah, eu fiz o que o Senhor mandou, mas sabe, a Agag era para mostrar para todo mundo, né, que eu fiz o que Deus mandou, eu ia fazer quando você chegasse. Queridos, tem pessoas que vivem de justificar os seus erros. Não era bem assim. Eu pequei porque naquele momento eu estava assim, então eu fiz. Quanto mais justificativa, mais distante de Deus, queridos. A justificativa, tem aqueles que ficam com raiva. Sabe o que fica com raiva de você? Você está chamando, você está orando, você está falando, que raiva da minha mãe, que raiva da minha mulher, que raiva. Vai ficar rebelde como Absalão. E outros que vão, por não se permitir curar, vai desenvolver o Lashon Hará, que é a língua maligna, como nós falamos. A pessoa passa a viver desconfiada, ressentida, claro, isolada, na defensiva com tudo, crítica. Toda pessoa crítica, você pode saber, ela tem alguma coisa que precisa passar pela circuncisão com Deus e não vai. Então ela se torna o quê? Um crítico. Ela critica tudo. Resistente, isolada, e permite o mal falar nos ouvidos e o veneno sair da boca. A raiz, queridos, desse problema é que o coração fica amargo. E aqui, a raiz de amargura, ela faz 3 coisas. Te afasta da graça. A pessoa deixa de experimentar o favor de Deus. Se o seu coração vai amargurando com as ofensas, com aquelas coisas que Deus quer que você mude, que você não muda, que você resiste, seu coração vai ficando amargo. Você vai parando de ter esperança, você vai parando de crer no amanhã, você vai ficando cansado, sem vigor, sem esperança, sem sonho, sem perspectiva. E você vai ficando com isso amargo, e a amargura nos faz afastar da graça de Deus. E olha, essa mesma raiz perturba, nada satisfaz, tudo incomoda, tudo parece injusto. Mas é para mim, e eu, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer. Já viu essas pessoas assim? Está amargo, está precisando de cura. Contamina a muitos, o texto diz, Hebreus 12:15, cuidado para que ninguém vos prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura nunca permanece no individual. Ela espalha veneno. Irmãos, cuidado. A amargura espalha, sim, mal. Casais se ferem, famílias adoecem, igrejas dividem-se, filhos repetem os mesmos comportamentos. Essa raiz de amargura é a raiz escondida. Lê aí esse item. Deuteronômio 29:18. Moisés alerta para a existência de uma raiz que produz veneno e absinto. Raízes ficam escondidas, as pessoas veem apenas os frutos, mas Deus trabalha primeiro na raiz. Enquanto tratarmos apenas comportamentos, nada muda. A cura começa quando Deus alcança o coração. O fel da amargura. O pastor J.B. Carvalho destaca o episódio de Simão, o mago, em Atos 8, do 20 ao 23. Ao tentar comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro, ele é duramente confrontado por Pedro, que lhe diz: percebo que você está cheio de amargura. No grego, kolepikrias, fel de amargura, e preso ao pecado. A ofensa não tratada gera esse fel, que funciona como um veneno na raiz. É o cumprimento exato do aviso de Moisés em Deuteronômio 29:18. Cuidado para que não haja entre vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. A cruz rompe o ciclo do pecado através do sacrifício e do perdão. O fel retém a dor, destila o veneno e busca vingança ou isolamento, para ter razão. O termo fel representa um coração contaminado. Há pessoas que continuam frequentando a igreja, leem a Bíblia, fazem orações,
mas carregam o fel dentro de si. Não perder a religião, perder a doçura. O fel transforma amor em competição, amizade em suspeita, liderança em controle, serviço em obrigação. Enquanto a cruz remove o ego, o fel fortalece o ego, a cruz tira o ego, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Isso. Aquele hino foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Irmãos, toda pessoa que vem da magia, das obras escuras, ela tem uma idolatria. Toda pessoa que vem do candomblé, dessas coisas, né, dessa outra linha que não é a linha cristã, quando eles chegam para a casa do Senhor, eles querem tudo isso. Olha aqui o exemplo, Simão Mágico. Mas ele foi confrontado por Pedro, porque Pedro viu que o coração dele tinha amargura. E ele falou: quanto que eu pago para ter esse poder do Espírito Santo? E não é assim. As coisas para Simão Mágico era comprar. Para muitos que vêm, eles querem fazer de tudo. Observa quem vem de lá. Da feitiçaria, da macumbaria, dessas coisas, dessa linha que não é a nossa. Eles querem fazer para ter, mas no reino de Deus não é fazendo que se tem, é entregando. Quanto mais eu me rendo e me torno um servo de Deus, mais que o Senhor vai ver como é o meu coração para servir. Tanto é que aquele que serve por amor a Cristo, ele obedece o que Deus manda. Então Pedro confronta o Simão Mágico: o seu coração é mau. E você precisa se converter. Olha, foi uma sapatada que Pedro deu. Eita, gente, eu amo o ministério de Pedro. Se eu fosse dessa época, eu era da igreja de Pedro, com certeza. Pedro pegando, deu uma sapatada na cara dele, né? E disse: olha, você pensa mal no seu coração. Vamos ler lá esse textozinho aqui. Pedro respondeu, Atos 8:20. Pedro respondeu que o seu dinheiro perca com você, porque você pensou que poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Olha que a sapatada que ele deu na cara dele. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento de seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha o discernimento de nós líderes, irmãos. Irmãos, vocês podem ter que me aguentar falar o ano inteiro, de segunda a segunda aqui. Mas só vai vir no altar quem realmente eu sei que está andando com Deus. Pode até que me engane, mas não enganou a Deus. Mas para vir no altar, irmãos, para ministrar a palavra, tem que estar com a vida direita. Porque o altar do Senhor não é brincadeira. O altar do Senhor requer e exige muito de nós. Porque se eu sabendo, tendo conhecimento, fazer vista grossa, o peso desta mão vai vir sobre a minha. Percebe o tanto que é importante? É por isso que a gente cuida, a gente ora. Porque o altar do Senhor é algo sério. Por isso que Pedro vem aqui e confronta Simão Mágico. É a cruz, queridos, que rompe esse fel, que tira esse amargor da nossa vida. O fel transforma em amor. O fel transforma amor em competição, amizade em suspeita, liderança em controle, serviço em obrigação. A cruz remove o ego. O fel fortalece o ego. Quanto mais amargo, mais difícil você vai ser de se consertar. Quanto mais amargo, mais difícil é a pessoa de se consertar. Mas quando nós estamos no Senhor, irmãos, quanto mais abraçado com Jesus, tudo a gente quer, não é? A gente quer tudo. Oh, Senhor, isso você já está quebrando.
Eita, glória, você já está entrando. Eita, deu um aleluia, você já está no manto. É assim, irmãos. Porque é um coração quebrantado e o Senhor não despreza, aleluia. Uma pessoa que tem um coração quebrantado, ela entra na presença de Deus fácil, fácil. Agora uma pessoa amarga, com esse fel aqui, com esse absinto, tudo ele olha com o olho, não sei não, desconfia de tudo. Mas quando nós estamos na doçura do Senhor, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, e nós temos total liberdade para o quê? Para entrar na presença do Senhor. Esse fel, queridos, que às vezes está na nossa vida, nos torna como Noemi. Nós lemos no texto que ela foi para a terra de Moabe, voltou, perdeu Abimeleque, perdeu Malom e Quilion, seus 2 filhos. Agora ela volta com Ruth para a terra do pão, que era Belém. E quando ela chegou, as mulheres reconheceram: Noemi, você está aqui? Ela, por favor, não me chame Noemi, me chame Mara, porque a minha alma está amarga. Queridos, e quando nós estamos nesse nível que estava Noemi, sabe, nós queremos ser chamados pela dor. Você não se vê Noemi, e Noemi significa agradável. Olha que nome lindo. Noemi significa agradável. E ela está dizendo: por favor, não me chame Noemi, me chame de Mara. Mara significa amarga. E hoje, queridos, Deus quer nos tirar dessa prisão. O espírito de ofensa faz você mudar de nome. Você deixa de viver como filho amado, Noemi, e passa a atender pelo nome da sua dor. Mara, infeliz, divorciada, rejeitada, falida, abandonada, e etc. Tudo que o diabo quer é que você passe a ser chamado como Mara. A dor que te mata. Quantas pessoas que na amargura deixam de ser quem ela é, para ser a dor que ela sofre. E só fala daquilo, já viu? Uma pessoa amargurada, ela só fala daquele assunto. Não pode juntar 4, 5 pessoas, aí já começa. Porque aquela dor, aquela coisa de novo, aquela coisa de novo. Irmãos, Deus tem que mudar nosso paladar. E tem que mudar o nosso vocabulário. Um dia o Senhor me deu uma chinelada também. De uma dor que eu estava passando. Para de falar desse mal. Você não tem esse mal. Tira. Muda o vocabulário. Ele fez a ferida e ele mesmo a ligará. Imagine se Jó tivesse deixado aquela dor, o falido, o leproso, o fedido. A Bíblia diz que a mulher dele estava perto dele, até o hálito dele só era boca de fósforo. Imagine se ele deixasse todas essas coisas, dar identidade para ele. Mas ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Adorou. Porque tudo o que Amaleque quer é mudar a nossa identidade. Não deixa. Quando ele vem dizer: você é abandonado, eu sou filho amado de Deus. Ah, você é um falido. O meu Deus, em todas as suas coisas, me fará mais que vencedores. Estou passando por esta fase, mas esta fase não me tem. Amém, irmãos? Porque nossa vista está em outra situação. Glória a Deus. A porta ainda está aberta. A cura de Noemi começou quando ela decidiu deixar o isolamento de Moabe e voltar para o lugar da aliança, Belém, a casa do pão. Ela deixou de ser Mara quando permitiu que Deus reconstituísse sua história através de uma nova geração, Ruth e Obed. Eu quero dizer, queridos, a nossa cura é com pessoas. Embora muitas vezes nós somos feridos por pessoas, mas nós somos curados através de pessoas. Lembra do culto de domingo? Que o Senhor falou que Ele prepara uma mesa na presença.
Ele usa o óleo e Ele usa o cálice e o transbordando na nossa vida. E às vezes, para nos curar, Deus vai usar pessoas com esse óleo, com esse azeite para passar na nossa vida, para nos dar força naquelas horas mais difíceis. Eu glorifico a Deus todos os dias, pelo bálsamo dEle, que é passado na minha vida por causa de pessoas, irmãos. São agentes de Deus aqui na terra. E Ruth foi para Noemi esse processo, porque foi através de Ruth que ela teve Obed, o neto, a sequência, a continuidade. Oh, glória a Deus por esta vitória. Mas às vezes, queridos, nós ficamos feridos como o profeta Abacuque. Lê aí, Frank. A queixa de Abacuque, blindando o coração contra as mágoas. Como manter o coração blindado quando Deus parece silencioso ou quando somos feridos por injustiças? Situações que aparentemente parece que não se resolve. Um país tomado por corrupção, um cônjuge difícil, um filho perdido. O profeta Abacuque passou por essa crise existencial profunda, quando ele disse: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Ou gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e toleras a opressão? Está lá em Abacuque 1, 2 e 3. Abacuque viu a lei se afrouxar e a justiça ser pervertida. Ele tinha todos os motivos humanos para se tornar um ofendido com Deus e com a sua nação. No entanto, em vez de se amargurar, ele tomou uma decisão espiritual de blindagem. Ele subiu à torre de vigia para esperar a resposta de Deus. Abacuque 2:1. A resposta de Abacuque no final do livro é o antídoto definitivo contra o espírito de Amaleque e da ofensa. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Blindar o coração significa entender que a nossa alegria não depende das circunstâncias favoráveis ou das pessoas nos aprovarem, mas sim da fidelidade imutável da nossa aliança com Deus. Isso. O inimigo quer fazer de tudo para a gente se irritar, a gente ficar magoado com Deus. Quantas pessoas ficam magoadas com Deus? Mas eu orei tanto, mas eu pedi tanto, eu queria tanto que Deus me desse. Quando me deu, me tomou. Quando aconteceu isso. E é tanto choro, é tanto lamento, né? E fica com raiva de Deus, também não vou mais orar, também não vou mais pagar esse preço, não vou fazer mais, não vou... Isso só fica ruim para nós, irmãos. Porque às vezes Deus precisa que venha a fúria, que venha a dor, que venha as coisas acontecer na nossa vida para a gente buscar o altar de Deus de verdade. E às vezes é quando essas situações vêm difíceis que nós temos que correr, como aconteceu aqui. Abacuque estava passando talvez uma situação de injustiça, de corrupção semelhante à que nós vivemos nesse Brasil. Nós, como brasileiros, podemos ficar revoltados. Mas é tanta corrupção, cada dia vem uma coisa, é um escândalo tal, é um presidente assim, é um congresso assim, é um STF assim, está tudo, vai tudo mesmo descer para baixo. E às vezes é de revoltar mesmo, irmãos. Mas nós podemos ter duas escolhas. Ou ficar ofendido, amargo, sabe? Falando mal, sabe? Afirmando negativo ainda mais. Ou nós podemos ter outra postura. Subir para a torre de vigia. E orar, e buscar, e clamar a Deus. Ainda que a figueira não floresça. Todavia me alegrarei. E foi ali que ele viu a resposta de Deus chegar. Deus tinha um plano. Queridos, quando Deus tem um plano, até o diabo é diabo de Deus. Quando Deus tem um plano para abençoar as nossas vidas,
Até o diabo é diabo de Deus. Até a Babilônia foi usado como instrumento de Deus. A Síria, aqui na questão de Abacuque, enviado para atacar Israel com um propósito. Nada foge do propósito de Deus. Mas aonde nós estamos? Nos amargurando? Ou nós estamos buscando, se convertendo nos nossos maus caminhos, repensando, sabe, levando para o Senhor, ou estamos nos ofendendo com Deus? Queridos, isso é muito sério. Mas nessa noite, ou nesta manhã, o Senhor nos trouxe aqui para nós termos esse entendimento. Como blindar o nosso coração da ofensa? Permanece sensível ao Espírito Santo. Não endureça o seu coração. Permita que Deus te corrija. Algumas vezes, queridos, nós queremos só a bênção de Deus. Quando Ele vem para corrigir aquilo que é ruim, a gente fica com raivinha. Não pode falar, não pode... Dodói demais. Ferido demais, irmãos. Geralmente é assim. Resolver rapidamente as ofensas. Não deixa que o sol ponha sobre a ira. Irmãos, todos nós podemos ter um dia difícil. Acontecer alguma coisa, a gente ficar chateado, com raiva. Não deixa esse negócio dormir. Porque se dorme no outro dia, já vira ódio, já vira raiva. E isso nos afasta da graça de Deus. Aconteceu alguma coisa, você tem até meia-noite para resolver esse negócio. Amém? Principalmente nós somos casados. Eita glória, hein? Nós temos até meia-noite para resolver. Não deixa esse negócio dormir no seu coração. Resolve, manda um bilhete, escreve, passa um WhatsApp, depois desliga. Não, você tem as coisas, mas não dorme com esse negócio. Se não quer conversar, manda um audião. Aquele audião bem longo, mas fala tudo. Amanhã Deus vai entender que foi ainda até meia-noite, tá? Glória a Deus. Escolher a cruz diariamente. Quem quiser me servir, pega a sua cruz e siga-me. O ego sempre pede vingança. A cruz sempre vai chamar para o perdão. Lembra, irmãos? Quem vai nos defender é o Senhor. Aquilo ali eu fiz questão de deixar. Tu mesmo preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus não vai eliminar os inimigos. O inimigo também é plateia para ver você, bonitona, feliz, alegre, celebrando, desfilando, alegrando, andando na sua bênção, glorificando a Deus, dando marcha. Glória! Deixa o inimigo ver. Deus não elimina o inimigo. O inimigo também é plateia, irmãos, para curtir você na bênção. Glória a Deus. Quem me viu na prova e não me ajuda. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus, porque Ele não elimina o inimigo. O inimigo é para estar no momento que o Senhor diz, está vendo? Esse filho, essa filha é preciosa para mim. Eu curo ele com meu bálsamo. E eu faço ele transbordar. No dia que eu entendi, eu amei essa série do Salmo 23. Como que eu aprendi? Eu mergulhei demais aqui. Quando eu vejo o Senhor dizendo, eu faço transbordar o cálice. Queridos, porque a gente só transborda daquilo que está cheio. Agora, se você está machucado, você não transborda nada. Mas eu quero transbordar. Amém? Nós vamos transbordar, porque o Senhor, nós vamos permitir o Senhor tratar, passar do bálsamo dele em nós. Glória a Deus. Vigiar os pensamentos. Nem toda interpretação corresponde à realidade. Muitas ofensas nascem de conclusões precipitadas. Cuidado para você não ler no idioma de Amaleque. E o idioma de Amaleque sempre vai fazer a gente fazer aquilo que a Vitória ensinou nós aqui terça-feira. Usar a língua de forma errada. Guarde os pensamentos e permanecer na graça. Quem vive na graça, queridos? A graça de Deus nos
fortalece, a graça de Deus nos abastece. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé? Nós vamos encerrar agora com a transmissão. Você que nos acompanha aí, muito obrigado pela sua companhia.